Vamos meditar na palavra do Senhor hoje no capítulo 13 do livro de Êxodo. Então vamos lá. A palavra do Senhor diz assim, você está firme no propósito? Então vem comigo. Consagração dos primogênitos. Disse o Senhor a Moisés, consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Disse Moisés ao povo, lembrai-vos desse mês, desse mesmo dia, lembrai-vos desse mesmo dia, em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levado. Hoje, mês de Abibe, estás saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus e dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel. Guardarás este rio nesse mês. Guardará esse rito nesse mês. Dias comerás pães asmo, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia contará a teus filhos, dizendo, e é isto pelo que o Senhor me fez. Quando sair do Egito, e será como um sinal na tua mão, e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás essa ordenança no determinado tempo, de ano em ano, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor todo que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, todos os primogênitos da jumenta resgatarás como cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado. Mas todo primogênito do homem entre os teus filhos resgatará. Quando teu filho amanhã te perguntar, que é isto? Responder-lhe-ás, o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se o coração de Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém, a todo o primogênito de meus filhos eu resgato. Isto será como um sinal na tua mão, e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Deus guia o povo pelo caminho. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito
os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai conosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvens, para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvens durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Para a gente ver o cuidado de Deus aqui, né? Como o trabalhar de Deus é lindo. Os primogênitos eram do Senhor, porque o Senhor os havia poupado naquela matança. Quando o anjo da morte passa de casa em casa, o Senhor vai deixar a instrução para Moisés: coloque nos umbrais da porta o sangue do cordeiro. Então o cordeiro inocente, sem defeitos, que foi morto, era o substituto daquele primogênito daquela casa. Mas as casas em que o anjo da morte passou e não tinha o sangue do cordeiro, foi morte certa. Então os primogênitos eram do Senhor, como uma primícia. Eles deveriam ser como oferta das primícias de Deus. O caminho pela Filístia era a rota quando Deus fala ali: vocês não vão pelo caminho dos filisteus. Aquela rota ali de passar pela Filístia era o caminho mais curto, sem dúvida. Era o caminho mais curto para Canaã. Porém, há caminhos que parecem perfeitos, mas o final é a morte. Então Deus, para evitar um confronto direto com os filisteus, Deus vai fazer o caminho que era muito mais longe, porém rodeando em volta do Mar Vermelho. Ali eles experimentariam mais uma vez do poder de Deus. Esse caminho da Filístia era um caminho fortemente guardado pelos egípcios, pelo caminho dos filisteus. Essa rota pela Filístia era a rota mais curta e mais direta para chegar em Canaã. Porém, ela era guardada, era fortemente protegida e guardada pelos egípcios. A nuvem de fumaça significava, o nome daquela nuvem significava Shekinah, a própria presença de Deus manifesta no meio do seu povo. De dia, uma nuvem, uma coluna de fogo e uma nuvem de fumaça era a manifestação do próprio Deus no meio do seu povo, guiando, os conduzindo à terra prometida e em forma de proteção. Esse é o nosso Deus. Aquela nuvem chamava Shekinah, a presença de Deus manifesta no meio do seu povo.